Mais cedo ou mais tarde, todo presidiário precisa aprender a contar o tempo. Contar as horas, os minutos, os segundos. Logo que você entra numa penitenciária, todos os seus compromissos externos perdem a importância. Você faz um pacto com a espera. E aquela foi uma espera de 5 horas. Ele sabia que a dupla de carcereiros iria esperar até 2h30 da manhã para ir ao refeitório tomar o café da madrugada. Ele media o tempo pela luz da lua. Na verdade, a espera foi de 2 meses. Noite após noite, ele fez o trabalho religioso de cerrar as grades. Pedro Grosso acorda os colegas de cela. Aguarda, um por um, até que todos saiam. E sai por último. Eles estão fora. Pedro Grosso pede para que todos caminhem em silêncio, sem afobação. Uma luz acende. Ele pede para que continuem caminhando. As luzes apagam. Aquela era sua 19ª fuga. Os fatos narrados neste podcast foram colhidos de matérias de jornal, documentos públicos e depoimentos de testemunhas. Sejam bem-vindos. Eu sou Geraldo Nascimento e esse é o podcast Vidas Bandidas, uma série sobre criminosos que assombraram a população do Espírito Santo. Agora você acompanha o primeiro episódio, Pedro Grosso e as fugas espetaculares. Eu não posso mais ficar aqui a esperar. Era 1969. O jornalista de A Gazeta, Rosenthal Calmon Alves, entra pela porta principal da chefatura de polícia na Glória. Lá ficavam os presos mais perigosos. Apesar dos 17 anos de idade, Rosenthal não era um novato. A incumbência de descobrir quem era a lenda Pedro Grosso o deixava bastante animado. Eles abriram as portas para mim de uma forma, eu diria, que não era muito comum. Então eu fui alguns dias, eu não me lembro se 3, 4 dias, com um fotógrafo lá e passei horas mandando vir conversar comigo numa salinha os presos que conheciam o Pedro Grosso, daqueles que tinham mais intimidade aos que tinham menos intimidade. Obviamente sempre estava um guarda da penitenciária, da casa de detenção, que comentava alguma coisa, etc. E também falei com eles. Então, além disso, eu ainda tive acesso a documentos, que também não era muito comum, mas a ficha criminal dele e dali nós pudemos extrair várias histórias. José Carlos Correia, secretário de jornalismo de A Gazeta, tão jovem quanto o Rosenthal, propôs a matéria quando viu que em toda a Grande Vitória só se falava em Pedro Grosso. Está aí uma oportunidade da gente fazer, quem sabe, né, uma reportagem ou 2 ou 3, quantas forem possíveis, contando os bastidores dessa história, né? Quem era Pedro Grosso, que figura era essa, por que resultou naquele episódio, aquela comoção toda que tinha na cidade. E o Rosenthal aceitou a incumbência. Pedro dos Santos, nascido em 21 de fevereiro de 1935, no município de Linhares. Pouco se sabe sobre a infância e juventude ou os motivos que o fizeram entrar no mundo do crime. Era conhecido também como Pedro Miranda, Pedro Roque e Pedro Grande em Linhares. Nos registros publicados no caderno 2 de A Gazeta, trabalhava como pedreiro e era analfabeto. Sua primeira passagem pela casa de detenção data de 1960, aos 25 anos. Para viabilizar suas escapadas, Pedro Grosso estudava minuciosamente a rotina da detenção e observava costumes e hábitos do carcereiro que o vigiava e do soldado que ficava na guarita próxima à cela, para planejar cada detalhe da fuga com uma frieza considerada irritante, como consta em sua ficha criminal. Grosso contava com a ajuda de fora da cadeia. Certa vez, sua amante levou seu filho à casa de detenção
e colocou uma serra dentro da fralda da criança. Sem que ninguém percebesse, ele retirou a ferramenta e levou para sua cela, da qual escaparia no dia seguinte. Mais importante do que ser ladrão e ir parar na cadeia, ele era um fugitivo profissional. Ele sabia como enganar os guardas e fugir da cadeia. E você imagina que uma pessoa com essa ficha, porque a ficha dele dizia, ele já fugiu 19 vezes, ele é perigoso por isso, não pela agressividade dele, que ele parecia ser boa gente, todo mundo na cadeia gostava dele. No entanto, a cada nova escapada, a fama de Pedro Grosso aumentava e transbordava para além da Grande Vitória. Os policiais ficavam cada vez mais irritados, como se Pedro Grosso fizesse pouco caso da polícia. Isso fez crescer uma conspiração subterrânea. A própria apuração do Rosenthal mostrou, por exemplo, que, né, entre outras técnicas que ele usava, ele tirava os azulejos do banheiro para fazer um túnel ali, né, e colocava o azulejo no lugar, e ele mesmo fazia uma espécie de cola ali na prisão, sem que ninguém percebesse, isso que é o espantoso, né? Sob vigilância ali total, né? Fazia uma espécie de cola para colocar os azulejos direitinho no lugar, assim, colados, de maneira que vinha a inspeção, não encontrava nada. Ele conseguia fazer túnel para a fuga. Você imagina que coisa estranha, que coisa... Dá um romance isso, né? Um romance, né? Uma história enorme. Então isso é que chamava a atenção. E o fato de ele até assim, tratava a polícia assim com desprezo, né? Quer dizer, eles são incapazes de me segurar, né? E apanhava e continuava do mesmo jeito, e fugia novamente, né? Vitória era uma cidade com 130 mil habitantes. Ainda ostentava um ar bucólico e simpático às portas dos anos 70. Influenciados pela onda do jornalismo investigativo, que era uma febre nos Estados Unidos e na Europa, os editores de A Gazeta viram na audácia de Pedro Grosso uma chance para ir fundo nesse caso extraordinário. Nós tínhamos assim como um ideal assim, a revista Realidade, na época, da editora Abril, que fazia reportagens mais detalhadas, fugindo daquele padrão normal da notícia objetiva, da notícia muito compacta, né? E a gente sempre imaginou fazer alguma coisa parecida. O Caderno 2, para nós, foi uma oportunidade assim, de bastante inovação, porque não tinha muito anúncios no Caderno 2 e podia-se fazer um caderno com um pouco mais de antecedência do que o primeiro caderno, que normalmente se fazia à noite, na correria da redação. E o Caderno 2, então, nós criamos ali coluna de crítica cinematográfica, de cinema, de teatro, de cultura, de ensino, de educação. Então, uma série de inovações. E aí surgiu a ideia de aproveitar a capa do Caderno 2 para fazer uma reportagem maior, mais apurada, mais contextualizada, mais interpretada daqueles fatos que chamassem a atenção. Pedro Grosso ganhou destaque nas páginas dos jornais. Um dos motivos da investigação era a crença de que ele tinha algum tipo de encanto sobrenatural. As pessoas mais próximas diziam que ele tinha o corpo fechado. Até os policiais acreditavam que ele era detentor de alguma proteção divina. Tudo era baseado no rigor quase neurótico de suas fugas. Ele sempre cumpria o passo a passo da fuga com o afinco de um pagador de promessas. Na ideia do editor era eu conseguir contar a história verdadeira do Pedro Grosso. Inclusive, procurar confirmar ou desmentir a parte mais assim, lendária, espiritual, de que ele era uma espécie de santo com reza forte, que diziam até que as balas não entravam nele, que ele era o devoto de Nossa Senhora da Penha, muito rigoroso, ou era uma figura que aparecia, que era santificada
terreiros de Umbanda, de Vitória, e a ideia do Zé Carlos é que eu fosse ver se isso era verdade, se ele tinha isso. E nas reportagens a gente conta que ele nem, quer dizer, os presos os colegas de cela dele diziam como se fosse um absurdo que ele nem rezava de noite antes de dormir. E de uma hora para outra, Pedro Grosso resolveu mudar o método. As pessoas que adoravam esses mitos, por que ele morreu? Porque ele não fez o que ele sempre fez nas 19 fugas anteriores, que foi fazer o buraco, cortar a serra, serrar o cadeado, a grade da prisão, e ele ser o último a sair. Dessa vez, esse que estava brigado com ele disse que não ia. Em 24 de abril de 1969, Pedro realizou a última das 20 fugas. Ao passarem pela guarita, tiveram a oportunidade de ver o guarda, que calmamente tomava café. Logo após foram ouvidos os primeiros disparos e ouvida a sirene que despertava toda a casa de detenção. Todos os companheiros de fuga de Pedro Grosso foram recapturados, com exceção dele próprio, que conseguiu fugir e se esconder na casa da sua amante, que morava em Cobilândia. Gerson Camata apresentava o programa Ronda da Cidade na Rádio Vitória, que ia ao ar todos os dias a partir do meio-dia. O programa era líder de audiência e logo começou a se espalhar a notícia de que Pedro Grosso havia fugido novamente. Não demorou muito para que o nome Pedro Grosso começasse a estampar manchetes nas páginas policiais dos jornais de Vitória. E programas de rádio passaram a comentar em primeiro plano a sua fuga. Pedro Grosso morreu. Avisaram o jornal, nós mandamos fotógrafo, foi fotografado lá o corpo do Pedro Grosso, etc. Primeira página do jornal, etc. Aí surgiu a ideia de repercutir isso de alguma maneira mais aprofundada, mais apurada, mais contextualizada. Foi a série das 3 reportagens. No dia 7 de maio, 2 semanas depois da última fuga, o corpo de Pedro Grosso é encontrado crivado de balas no matagal em Vila Velha. A foto estampou as capas dos jornais. Na noite seguinte, o jornalista Gerson Camata mostrava na televisão um bilhete do Esquadrão da Morte assumindo a autoria do crime. O esquadrão era formado por policiais militares com o objetivo de caçar bandidos de forma criminosa. Gerson Camata tinha um programa de rádio policial e fazia o noticiário da TV Vitória de noite. Então, o fato dele ter recebido, quer dizer, o fato de o Esquadrão da Morte ter assumido a execução dele, também faz uma outra coisa, quer dizer, expõe a existência do Esquadrão da Morte de uma maneira documental, né? Muita gente atribui a que tenha sido o Esquadrão da Morte integrado por policiais capixabas que tenham feito a execução dele. E nesse caso, porque ele era um cara que o crime maior dele era desmoralizar a capacidade das autoridades de manter alguém preso. Pedro Grosso morreu aos 34 anos. A impressão que eu tenho é que a gente vivia uma época de criminalidade muito menos violenta e bárbara e cruel do que a gente vive hoje. Né? O clima de uma prisão era muito diferente do que é hoje. Então, eu acho que seria muito difícil, porque nós estamos falando de uma época em que não havia facções, não havia o crime organizado dominando as prisões. As prisões não eram superlotadas como são hoje. Era um mundo completamente diferente. A partir da sua morte, alguns bandidos, quando capturados pela polícia, se apresentavam como: "Eu sou o verdadeiro Pedro Grosso". Esse foi o primeiro episódio de Vidas Bandidas, Pedro Grosso e as Fugas Espetaculares. No próximo episódio, Edmilson Cândido do Rosário. Diz que seu advogado é o Dr. Pinotti. Por que isso?
Mais uma fuga? Sabe como é que é, né? Quem tá preso tem que sair, né, cara? De um jeito ou de outro ele tem que tentar sair. Você promete fuga dessa vez? Eu não sei. As celas do Espírito Santo são fracas pra você? Não, cela nenhuma é fraca, para todas elas são seguras, sabe como é que é? Mas sabe como é que é? O cara tem que fazer por ele, sabe?